Vamos agora olhar para a palavra do nosso Deus e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Senhor, nós acabamos aqui de louvar o Teu nome, reconhecendo, pensando, ó Pai, aspirando por mais de Ti nas nossas vidas. Cantando, desejando estar mais perto do Senhor, buscar também mais intimidade com o Senhor, e nós desejamos por isso, ó Pai, e que o Senhor nos leve pelo caminho de viver essas experiências extraordinárias, ó Pai, na nossa caminhada e vida. E usa esse momento para isso. Nós vamos olhar para a Tua preciosa palavra, para as Escrituras Sagradas, e que nela a gente se encontre, a gente ouça a Tua voz daquilo que precisa ser aperfeiçoado nas nossas vidas, daquilo que precisa ser melhor ou até mesmo transformado, que o Senhor nos guie. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor, queremos ouvir Tua voz e assim te pedimos e assim te oramos. No nome santo de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse instante. Amém. Igreja, nós estamos nesse nosso mês de fevereiro e começamos aqui uma nova série, um novo tempo, um novo assunto, chamado, como você pode ver aí, Fundamentos. Fundamentos porque a proposta é reforçar princípios e pontos base da vida cristã, assuntos e questões que nós precisamos reforçar, reaproveitar, refundamentar na nossa vida e caminhada. Nós precisamos fazer isso sempre das questões que são mais importantes. Nós precisamos de uma forma repetida e continuada voltar a eles, e de uma forma individual na nossa caminhada ou no coletivo. Quando nos encontramos aqui, nós precisamos nos reciclar, sermos enriquecidos pelo Senhor dentro do reforço desses conceitos que tanto precisamos. E é assim que nós vamos passar esses domingos do mês de fevereiro, olhando para aspectos que são base, que são fundamentais para a vida cristã. Eles são pontos e aspectos inegociáveis, imprescindíveis para que a gente viva bem, para que a gente viva a vida que o Senhor tem definido, tem pretendido para as nossas vidas. E nós precisamos ter um olhar todo especial para esses assuntos, porque por meio desses pontos aqui, as demais coisas vão acontecer nas nossas vidas. Então convido que você não perca essas mensagens, seja aqui na igreja ou aproveitando de uma forma online também, mas olhe para esses assuntos e aproveite aquilo que Deus tem para as nossas vidas. São 4 domingos e nós olharemos para 4 fundamentos importantes ao longo desse mês. E nós precisamos levar esses assuntos para as nossas vidas, aproveitando sobre o que eles devem enriquecer, serem ampliados, serem desenvolvidos na nossa vida cristã. E hoje o grande assunto que nós vamos falar e rever e voltar a ele, dentro desses fundamentos, se chama o amor. Porque o amor é fundamento, e nós vamos então um pouco a fundo nisso. O amor é um assunto base, meus irmãos, o amor é um assunto necessário, o amor é um assunto imprescindível para a nossa caminhada cristã. Porque sem amor, outras tantas coisas da nossa vida cristã não vão acontecer, não vão prosperar, não vão avançar, não vão progredir tal como precisam progredir. Se a gente não tiver o amor como o começo, como o start, como a base da qual tudo isso acontece, nós não poderemos viver a dimensão, a grandeza do qual Deus tem para as nossas vidas. Então, quando nós pensamos em olhar fundamentos, é nessa linha que nós estamos propondo aqui. Por exemplo, se a gente fala e entende que precisamos viver o perdão, é claro que isso é muito conhecido e muito perceptível para nós. Mas nós não poderemos viver o perdão se nós não tivermos por base o amor. O perdão não se concretiza, por exemplo, se não houver amor no processo, o amor tal qual nós experimentamos e recebemos de Deus.
Então, quando nós olhamos para essa provocação desse mês, o grande objetivo é realmente se valer desses princípios que são norteadores, que são consistência para a nossa vida e caminhada cristã, que nos darão possibilidade de avançar em tudo mais que Deus tem e deseja para as nossas vidas. Então, eu convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler dos versículos 34 a 40. Evangelho de Mateus, comecinho do Novo Testamento, capítulo 22, nos versículos 34 a 40. O título aqui na NVI, a versão que eu utilizo aqui é O Maior Mandamento, que a partir então do versículo 34 diz assim, acompanhe comigo. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um desses fariseus, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Pôs Jesus à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uma passagem muito curta, muito pontual, que fala sobre esse fundamento do qual nós olharemos aqui hoje, o amor. O que está acontecendo aqui quando nós olhamos? Jesus, no episódio anterior aqui dessa passagem, Jesus foi abordado pelos saduceus, tentando encontrar com Jesus e provocar alguma situação da qual eles fizessem Jesus ser pego numa situação, em alguma armadilha. No tempo de Jesus haviam vários grupos religiosos que concorriam com Jesus. Eles não aceitavam Jesus, porque de alguma certa forma eles haviam esperado o Messias vir por muito tempo, e quando veio Jesus, o Messias, eles não receberam Jesus. Porque Jesus, como ele era, não era o tipo de Messias que esses grupos esperavam. Então, grupos como saduceus, como fariseus, escribas, eram um pessoal que olhava para Jesus com desconfiança. Eles não viam em Jesus a figura do Messias prometido por Deus e que havia sido predito lá pelos profetas no Antigo Testamento. E desconfiando de Jesus, eles buscavam situações meio que para validar o porquê que Jesus não era de fato o Messias. E aqui no episódio anterior, os saduceus passaram por uma abordagem do tipo, mas Jesus sempre ia no confronto das ideias com esse pessoal e deixava eles sem as respostas naturalmente, porque diante do desafio e da proposta de querer desacreditar Jesus, eles se encontravam com aquele que era a verdade. Então, isso punha os seus objetivos de quererem criar alguma controvérsia, alguma polêmica profunda envolvendo Jesus por água abaixo. E aqui, mais uma vez nesse trecho, isso volta a acontecer. Porque embora esses grupos fossem rivais, os saduceus e os fariseus, eles se acompanhavam. E quando eles percebem então que os saduceus ficam sem resposta, eles se reúnem e falam assim, olha, vamos aqui nos conferenciar, vamos encontrar algum motivo, algum assunto, algum tema, porque de alguma forma a gente vai pegar esse Jesus aí sim, esse dito Messias. E é por isso que eles se reúnem aqui buscando algum artifício. E é aí então que um deles, que era perito na lei, ou seja, especialista na lei de Moisés, ele vai ter com Jesus e faz uma pergunta. E quando a gente olha ele fazendo pergunta para Jesus, até dá aquela sensação, nossa, piedade, querendo crescer, querendo conhecer mais, querendo aproveitar mais. Mas a gente, conforme todo o contexto envolto que a gente vê, a gente sabe que não. E ele faz essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Quando ele está dizendo aqui da lei, ele não está dizendo dos 10 mandamentos conforme nós conhecemos lá do Antigo Testamento, mas ele está dizendo conforme todo o sistema da lei, do qual, desde Moisés, envolvendo lá aquilo que nós conhecemos pelo livro do Levítico, do Deuteronômio, dentro de todo esse sistema que havia, era aquela pergunta do qual ele coloca para Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia, na lei de Moisés, no composto de toda a conhecida lei dos judeus, haviam 248 preceitos afirmativos e 365 preceitos negativos, ou seja, não façam isso, não façam aquilo, e outros de afirmação, mas todos eles compondo 613 preceitos. E a pergunta então desse doutor da lei, desse perito da lei é: Jesus, o que é mais importante? Jesus, o que vem na frente? Qual que é a grande tônica? Qual que é o grande destaque, a grande prioridade? E por mais que essa pergunta até pareça interessante, uma pergunta justa, na verdade esse doutor da lei, ele estava querendo pegar Jesus em algum tipo de situação. Porque nesse tempo e contexto aqui, haviam várias linhas de interpretações entre os próprios judeus e essas escolas religiosas, disputando sobre o que era mais importante, o que era menos importante, em meio a esse arcabouço que representava a lei de Moisés. Portanto, a pergunta não era no sentido de trazer luz, de trazer esclarecimento, de trazer piedade, ou urgência e prioridade para aquilo que de fato era mais importante, mas o objetivo era, de fato, abordar Jesus em alguma situação que pudesse se tornar complicada para ele. E é dentro dessa linha que a pergunta é feita para Jesus, mas embora os objetivos tantas vezes eram escusos na busca e na procura a Jesus por essas pessoas aqui, Jesus, a verdade que ele sempre respondia de uma forma sincera, objetiva, assertiva dentro daquilo que ele tinha a colocar, e dessa forma também é que nós vemos Jesus aqui respondendo. E é assim que Jesus responde: olha, vocês querem saber o maior mandamento? Está aqui, versículo 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui Jesus está fazendo uma menção direta ao livro de Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 5, que fala sobre o grande mandamento do amor a Deus. E ele traz aqui essa noção do amor na sua totalidade, na sua plenitude, ou seja, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Lá no Deuteronômio ele vai falar de todas as suas forças, ou seja, com todos os seus esforços, com as suas entranhas, com a sua dedicação, com a sua prioridade. E esse é o principal, primeiro e o maior mandamento. Mas então é interessante que no versículo 38 nós vamos ver que Jesus, ele vem e ele fala não apenas do primeiro principal mandamento, mas ele vem e fala sobre o segundo também. É assim que ele vem e fala assim, de iniciativa própria, ele vem e fala do segundo mandamento, e ele fala colocando esse segundo mandamento em igual altura e grau de importância do primeiro mandamento, ou seja, colocando ele em semelhança, em estado de condição paralela àquilo que Jesus havia dito. E é aí que Jesus diz, olha, e o segundo maior importante e semelhante ao primeiro é, e ame ao teu próximo como a si mesmo. E Jesus finaliza no versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E quando Jesus está dizendo isso aqui, no Evangelho, quando Jesus está mencionando toda a lei e os profetas, Jesus está mencionando o quê? Sobre as escrituras que haviam naquele período. Aqui o Novo Testamento estava acontecendo, não havia os escritos naturalmente do Novo Testamento. Mas o que era a Bíblia do tempo de Jesus? Eram a lei e os profetas, era a Torá, que é propriamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que fazem parte ali do Pentateuco, e os profetas têm a ver com todo o restante dos conteúdos bíblicos aí, das escrituras que nós encontramos no Antigo Testamento. E Jesus vem dizer assim, olha, toda a base de crença, de exercício, de piedade, de vida com Deus, que se relaciona com Deus, que se busca, que se projeta para com Deus, disso tudo, isso faz base com relação à experiência do amor, nesses dois princípios de amor, do amor a Deus e do amor ao próximo.
Isso nós vemos o próprio Jesus falando. Então, irmãos, a passagem ela é bem curta aqui, mas ela traz reflexões muito profundas para nós. Nós vamos ver Jesus destacando aqui, o maior mandamento é este, o amor total a Deus. E é interessante nós vemos essa abordagem que Jesus cita e menciona, trazendo lá do Antigo Testamento. De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Essa ideia dessa sequência que ele fala, coração, alma, entendimento, tem a ver com uma soma, tem a ver com uma progressão, uma acumulação de intensidade que tem a ver com todo de vida, né? E em que projeta e estabelece Deus uma condição de superioridade a tudo. E nessa resposta aqui que Jesus dá, a gente vê uma resposta muito clara de Jesus para aquele pessoal, tão clara que não gerou nenhuma situação capciosa para Jesus, não é? Porque ficou claro diante da resposta de Jesus que poderia haver algo mais importante que isso. Para o judeu do tempo de Jesus, conhecedor da lei, conhecedor dos 613 preceitos, poderia haver algo mais importante do que o amor a Deus? E é claro que para aqueles judeus não, e por mais que a proposta fosse querer criar algum tipo de situação para Jesus, a resposta ela veio em caráter perfeito, eles não tiveram o que falar. Mas nós vemos então que Jesus aponta o segundo maior mandamento e ele vincula ele ao primeiro. E ele acompanha o primeiro. E é interessante a gente pensar, por que Jesus incluiu esse mandamento aqui? Por que Jesus trouxe essa resposta para uma pergunta que não foi feita? Porque o perito na lei perguntou sobre o principal, ele não perguntou sobre os dois principais mandamentos. Mas Jesus falou do segundo também. E isso deve chamar a nossa atenção. Isso deve nos fazer pensar do porquê Jesus trouxe esses dois aqui. E aqui nós devemos pensar que os fariseus, o fariseu que traz essa pergunta para Jesus, essa turma aqui, esses doutores, esses peritos na lei, era um pessoal que valorizava muito, em tese, a Deus. Buscavam muito a Deus, queriam muito obedecer a Deus, eles tinham muito zelo por Deus, de uma forma, no discurso. Só que por mais que eles dissessem, discursassem, defendessem, abordassem a respeito da lei, eles desmereciam o próximo. Entenderam? Eles diziam amar muito a Deus, projetavam muito amor para Deus, mas o próximo, em tantas situações da Bíblia, do próprio Evangelho, a gente vai poder lembrar que as abordagens e as tensões que haviam entre Jesus e esse pessoal aqui, em tantas as vezes tinham a ver com situações que envolviam o próximo, porque o próximo estava lá numa situação de miséria, de necessidade, Jesus ia, curava, mas era no sábado, e esse pessoal vinha atacar Jesus. Em outras tantas situações nós podemos identificar esse tipo de atitude deles de quererem se empoderar a respeito da lei, de destacar a lei, de defender a lei, como se isso representasse temor a Deus, mas eles não valorizavam o próximo. E é por isso que a gente vê Jesus incluindo e desafiando, porque Jesus sabia que no ato daquela pergunta, Jesus devolve uma provocação, um peso para aqueles judeus. Porque todas as vezes em que se fala de amor, e esse amor projetado para o próximo, seja para um judeu do tempo de Jesus, seja para os nossos dias, nós sabemos que isso implica em responsabilidade para nós. E Jesus olha, e diante de uma pergunta aparentemente despretensiosa, Jesus fala assim, eu vou botar esse pessoal para pensar, eu vou botar esse pessoal para se reverem a respeito da sua atitude para com o próximo, porque é muito fácil, muito cômodo, muito confortável discursar a respeito do amor e do amor dirigido a Deus na vertical, mas vamos ver como que eles pensam, vamos ver como é que eles se revêem a respeito desse amor ligado aqui na experiência humana. E nós vemos então que Jesus, ele aproveita dessa situação para abordar a respeito do amor a Deus, e isso tendo que ver numa situação amarrada, vinculada para com o amor ao próximo, porque afinal de contas, isso estava diretamente ligado. E nós vemos então Jesus falando desses dois mandamentos, olha,
Tudo mais depende, a lei e os profetas, os conteúdos das Escrituras do Antigo Testamento que apontam para Deus, para a história de amor para com o homem, na promessa de Jesus, o Messias, que vinha ali dentro do conteúdo do Antigo Testamento, tudo isso tinha por base o amor a Deus e o amor ao próximo. Tudo mais que fazia parte dessa caminhada, atrelando o amor a Deus e ao próximo. E aqui nós podemos trazer aplicações, então, muito diretas para nós nessa noite, meus irmãos. Toda essa abordagem ela é muito rica porque tem a ver conosco também, muito embora nós não sejamos do grupo dos fariseus, nem dos saduceus, muito embora não sejamos judeus do tempo de Jesus, mas as mesmas reflexões que trazem essas perguntas e respostas aqui da parte de Jesus, nos fazem pensar hoje, e nos fazem pensar sobre o amor total a Deus, para nós também por completo. Hoje cedo nós já começamos essa reflexão aqui sobre pensar no amor a respeito na devocional da manhã, que a gente acabou falando um pouco disso. E nós devemos pensar e compreender, irmãos, que na experiência da igreja do Senhor Jesus, o amor ele é próprio de Deus, ele é característico do ser de Deus. E se por um lado, então, nós nos afirmamos como filhos de Deus, se somos de Deus e temos a ver com Deus, se nós buscamos, servimos e absorvemos desse Deus que é o Deus do amor, logo nós devemos compreender que desse amor que faz parte da essência e da caracterização de Deus, deverá, por consequência, estar presente em nós também. Devemos refletir, não devemos fugir dessa compreensão, dessa reflexão. Eu vou aqui mencionar alguns versículos muito oportunos, constantes, lá na primeira carta de João, que falam exatamente sobre o amor e que fazem base a tudo isso que nós vemos aqui. 1 João 4,7 vai dizer, olha, o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, o versículo está dizendo que o amor tem tudo a ver com Deus, e com a falta de amor não tem a ver com Deus. De uma forma muito objetiva a gente pode depreender aqui. O 4,8 vai dizer, 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Simples assim. Irmão, se nós encontramos a redenção no Filho de Deus, foi porque de fato Deus nos amou. O clássico versículo do qual todo salvo sabe e conhece muito bem, é o de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo. O Deus de amor amou o mundo, o Deus de amor amou o perdido, amou o Leandro, de tal maneira que enviou o seu Filho, amou você de uma tal maneira que Ele amou e providenciou um meio, um escape. Ele providenciou salvação por meio do envio do Filho dele. 1 João 4,9 vai dizer assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Foi assim que Deus manifestou o amor dele por nós, por meio do envio do seu Filho. E assim, se nós somos alvos, nós somos impactados por esse amor, é natural que a progressão deste amor venha moldar e mudar as nossas vidas também, porque como eu me relaciono, me reporto, busco, sirvo, absorvo, ouço esse Deus de amor dizendo e ensinando lições de amor o tempo todo e não vou viver os exercícios, as lições de amor na minha própria vida. Precisamos pensar sobre esse aspecto do refletir do amor, de um amor de quem eu recebo amor. Um amor que vai moldar e mudar a minha vida naquilo que eu preciso, amando este Deus que experimentou e derramou deste amor pela minha vida. 1 João 4,16 vai dizer assim, e é bem assim que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Permanecer no amor é uma condição de quem está com Deus, porque Deus é um ambiente, é um ser que em si mesmo representa o amor.
A mensagem desse versículo tem a ver assim, olha, não existe esse papo de você falar que está juntinho, junto a Deus, próximo a Deus, perto de Deus, que nem nós cantamos aqui. Na sua vida existe falta de amor, existe descompromisso com o amor. Porque como assim você está diante da fonte de amor e você não se nutre desse amor tão maravilhoso? 1 João 4,19 novamente vai dizer aqui então para nós: nós amamos a Ele, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Deus não nos amou porque nós amamos a Ele, aí em resposta Ele nos amou. Isso aí é papo do homem. O homem é assim, ele ama alguém por si mesmo, mediante a sua caracterização, mediante a sua natureza? Depende, se a outra pessoa amou ele, deu condições, deu motivos para ela amá-la, aí sim eu vou amar a outra. Mas segundo Deus, não, a lógica ela é totalmente diferente. E é interessante nós pensarmos aqui, como Jesus menciona esse aspecto do amor. Jesus menciona de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. O que isso quer dizer? Quer dizer com a nossa paixão, com as nossas emoções, com nossos sentimentos. Nós cantamos aqui hoje sobre estar apaixonado pelo Senhor. Porque Deus não é só uma concepção intelectual do que nós absorvemos com a nossa razão. Nós estudamos, nós nos voltamos para a palavra e nos nutrimos dela com o intelecto, mas nós também somos aqueles que olhamos para ela e conhecemos esse Deus em nível pessoal, particular, intimista, e nos apaixonamos por Ele. Na nossa cultura, essa expressão do estar apaixonado é algo muito ligado à questão emocional, do vínculo afetivo homem-mulher, dessa questão da construção da família, do casal. Mas essa questão da paixão tem a ver com você amar tanto alguém, querer tanto o bem dela, que você faz de tudo, que você quer estar próximo a ela, que você quer conversar com ela, que você quer participar de momentos com ela, que você quer mais e mais e mais intimidade, porque é bom estar com ela. E aqui o que Jesus diz respeito a esse amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, tem a ver com esse, cada vez que eu viver, acordar, respirar, como nós cantamos aqui, eu quero estar próximo desse Deus, eu quero participar dos momentos que Ele traz para a minha vida, eu quero experimentar dos êxitos, das vitórias, das provisões que Ele traz para a minha vida, como a Anali falou hoje aqui. Eu quero viver cada vez mais os lances que Deus tem para a minha vida, porque é bom estar com Ele, e com entendimento, porque eu estudo na palavra, eu trago informação, mas essa informação nutre uma caminhada, nutre um vínculo profundo que eu construo cada vez mais com alguém. Tal como nos nossos relacionamentos humanos, nós adquirimos informação, mas essa informação nos propicia também a amar, a querer alguém, envolvendo com as nossas emoções, nos dedicando em tempo e energia, em entrega a essa pessoa, em participar, em criar vínculo. Da mesma forma, está aqui para esse entendimento a respeito de Deus, de amá-lo com toda a nossa alma, coração, entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso esforço. E tudo isso por uma decisão. E depois nós vemos então, aplicando aqui para nós, o amor ao próximo como a nós mesmos. E está aqui, irmãos, o grande desafio para nós. Porque esse desafio ele permanece. E olha, nós devemos nos preocupar com isso, porque isso são palavras de Jesus. Aos olhos do Senhor é de extrema importância o amor ao próximo, tanto que ele equivale, ele amarra, ele traz em vinculação para com o amor a Deus. 1 João 3,11 vai nos dizer: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja, não está dizendo aqui que você ame alguns. Veja, não está dizendo que você ame aqueles que amam você. Veja, não está dizendo assim, olha, ame aqueles com os quais você tem afinidade, aqueles com os quais você se identifica. Veja, que você ama aqueles que você escolhe amar, mas aqui ele diz, veja, olha, que amemos uns aos outros. 1 João 3,16 vai dizer, nisso conhecemos o que é o amor. É assim que nós conhecemos o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Porque da mesma forma que nós recebemos, nós damos.
recebemos amor, damos amor, experimentamos amor, retribuímos, repassamos amor. 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, o amor tem a ver com Deus. Se você está envolvido com Deus, você está envolvido em amor, você está envolvido com amor, e se está faltando amor na sua vida, pode ter certeza que então está faltando também em Deus, sim, com certeza. 1 João 4,11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Veja bem, nós também devemos amar. Não é assim, nós podemos optar por amar ou não amar. Nós devemos, é um imperativo, faz parte, é uma compulsão, você é compungido a amar, porque não tem como você reter algo que você recebeu aqui, se isso é genuíno, se isso é verdadeiro, se isso é transformador da sua vida do ponto de vista de ter recebido isso é uma represa que vai vir e você não vai conseguir segurar isso, mas vai transformar a sua vida de uma forma de te levar a repassar isso adiante também. 1 João 4,20, essa é poderosa e desafiadora. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bíblia, palavra de Deus. Porque é fácil, irmãos, dizer eu amo, mas é por meio de uma atitude prática de vida que nós mostramos a presença e a atitude desse amor na nossa caminhada. A experiência, a existência dele na nossa vida. 1 João 4,21. Ele nos deu este mandamento. Veja, ele nos deu essa opção, ele nos deu essa possibilidade, ele nos deu esse caminho alternativo. Não, ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Porque Deus, sendo o Pai de amor, Ele não vai permitir com que haja algo contrário ao amor, porque Ele sabe o quanto o amor é bom, Ele sabe o quanto o amor é algo que tem a ver diretamente com Ele, e se Ele é bom e quer o que é bom para os seus filhos, Ele não pode querer ou esperar ou poder permitir algo que seja diferente do amor, porque o amor tem tudo a ver com a sua essência particular, da sua bondade. E nós vemos aqui, então, igreja, essa total ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. E isso aqui é um ponto de atenção muito importante para nós, porque nós temos uma atitude de tantas vezes adotar um caminho igual ao desses judeus. Se for para falar de amor a Deus, eu sou o primeiro. Se for para reportar o amor acerca de Deus, eu estou aqui para dizer. Se for para cantar sobre o amor a Deus, eu canto quantas músicas precisar. Se eu tiver que mencionar, descrever, apontar, declamar esse amor, eu estou aqui. Mas todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus para cantar sobre amor a Ele, tal qual Jesus fez questão de vincular ao próximo, é como se Deus olhasse para nós e dissesse assim, ok, mas e o amor ao próximo? E o amor para o outro? Como você pode dizer que me ama, sendo que você retém amor, você não quer amar, você impede amor para o outro? Como isso pode ser verdade de você para comigo, se de alguma forma você não quer viver isso para com o outro? Se o amor ele é tão bom assim, ele é só bom para comigo, ele não é bom para com o outro também? Ah, pastor, mas o outro não merece. Vem cá, a gente merecia o amor de Deus? Você merecia o amor de Deus? Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Ele mandou o filho. Ele falou, eu amo, eu vou mandar o filho para o resgate. Poderoso, tremendo, gigantesco assim. E ele insistiu em amar. Ele decidiu em amar. Como nós não podemos, como nós vamos querer dizer que nós temos parte com esse Deus e vamos agir diferentemente dele? Isso é sério assim, irmãos, porque muito facilmente, muito comodamente nós agimos como esses judeus. Se é para ter a ver com Deus, é claro que eu amo a Deus.
Mas algo que tocou profundo em mim enquanto eu estudava esse sermão aqui para essa noite, me fez pensar quantas vezes nós estamos diante de momento de adoração a Deus, declarando amor a Ele, e Ele está olhando para nós e pensando sobre aqueles dos quais nós temos negado o amor, nós temos impedido o amor, nós temos retido o amor. E como vamos dizer que estamos totalmente vinculados e participantes dessa essência que tem tudo a ver com Ele, se nós estamos escapando disso quando isso diz respeito ao nosso próximo, aquele que está próximo de nós? E nós devemos olhar para esse Deus de amor e nos inspirar nele para viver para com o outro. Um amor incondicional, um amor que tem a ver porque você se lançou à fonte da bondade, da graça, daquilo que é precioso, e você está vivendo isso de uma forma poderosa. E então, nós também podemos entender da importância disso, porque o amor a Deus e o amor ao próximo fazem base de toda a nossa vida cristã. Se faltar o amor, esse amor genuíno, como é que a gente vai experimentar o perdão? Como é que a gente vai experimentar se submeter, viver em comunhão, em amor uns com os outros, se faltar o amor? Como que a gente vai suportar uns aos outros, dar suporte, dar força uns aos outros, se faltar amor? A gente não sai do lugar, a gente não vai construir elos de comunhão, a gente não vai construir unidade, a gente não vai construir uma trajetória em comum, a gente não vai se ajudar quando o outro falhar com você e você falhar com o outro, a gente não vai aguentar, porque é o amor que tudo suporta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai discursar sobre o amor de uma forma muito poderosa. E Paulo ali descreve sobre as expressões do amor de uma forma muito linda, muito marcante. E é esse amor que faz base de tudo. É por isso que Jesus enfatiza, é por isso que a carta de João nos traz tanta referência em dizer assim: não dá para ser sem amor, não dá para deixar o amor de canto, não dá para negá-lo. Porque negá-lo é o mesmo que negar ao nosso Deus. Negá-lo é o mesmo que abrir mão de toda a vida cristã. Se você quiser reportar amor somente para Deus e negar amor ao próximo, é viver uma vida falseada diante de Deus, porque Deus, o próprio Senhor Jesus, não enxerga uma coisa desvinculada da outra, e isto é desafiador assim para mim e para a sua vida, e nós devemos pensar sobre isso, meus irmãos. Demonstração prática, esse amor não é um amor simplesmente discursivo, mas a primeira de João 3,18 vai dizer: filhinhos, olha, não amemos só de palavras e nem de boca e nem de discursos, mas o verdadeiro amor, ele tem a ver com ação e em verdade, ou seja, um amor prático, porque palavras ao vento não vão representar a eficácia de algo que é genuíno e verdadeiro. E nós precisamos então viver e se dar essa caminhada desse algo tremendo, desse fundamento que vem da parte de Deus para fundamentar as nossas vidas, estabelecer nossas conexões com Ele e com os outros demais, o próximo, e vivemos a dimensão e a grandeza daquilo que Ele tem para nós. A nossa cultura ocidental moderna, o amor, ele é só visto como sentimento. Isso é um grande problema para nós. Por quê? Porque quando o amor ele é só um sentimento, ele está sempre sendo entendido num aspecto condicional, ligado às emoções, e isso nos trai tantas vezes. Mas o amor, segundo a conceituação bíblica, tem a ver com esse amor que decide amar como Deus decidiu nos amar. E é por isso que a Bíblia vem falar de um amor que permanece, porque ele não é pautado no sentimento, mas ele é pautado num comprometimento, ele é pautado numa decisão, ele é pautado num compromisso. E isso é tão lindo da gente ver da pessoa do nosso Deus, porque Deus, Ele estabeleceu esse alvo de nos salvar, de nos abençoar, de nos contemplar. Isso não é algo do qual Deus fez por algum instante, mas depois Ele nos abandona, Ele nos esquece, mas é algo em definitivo, é algo assegurado, é algo que veio para ficar, porque Ele ama de verdade. Mas da mesma forma que Ele nos ama, Ele nos chama a amar, e aí está o nosso grande desafio de sermos nutridos dessa fonte e vivemos essa grande caminhada de viver com Deus dessa maneira. Abaixe a sua cabeça nesse instante. Esse é um tempo de você, meu amado irmão, meu querido, pensar sobre a sua caminhada e a sua experiência dentro desse fundamento tão precioso que é o amor, acerca dessa experiência de amar. Isso tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com quem Ele é, mas a questão é que isso também está totalmente demonstrado
é totalmente demonstrado dentro do amor que você experimenta com o seu próximo. E fica a pergunta, é como se Jesus olhasse para você, e é simples se eu te perguntar para você, em caráter retórico, se você ama a Deus, porque eu tenho certeza que praticamente todos vão responder, é claro que eu amo a Deus. Mas enquanto você responde no seu interior que você ama a Deus, eu quero que você pense no que Deus enxerga quando Ele olha para a tua vida. Quando Ele diz, e o próximo? E o próximo, não aquele próximo que você escolhe quem é o teu próximo, mas todo aquele que é o teu próximo. Você também está pronto para viver amor incondicional, puro, da parte da sua existência para com Ele também? Verter amor, repassar amor, tal qual você um dia foi amado e abençoado por Deus? E nós devemos pensar no amor sim, porque disso deriva toda a nossa vida cristã, é com base nesse fundamento. Tudo mais da vida cristã vai requerer, vai necessitar amor, mas como você vai viver uma vida de discípulo de Jesus, uma vida de caminhar na graça, de experimentar a bondade e as misericórdias de Deus e repassar isso ao mundo, sendo sal e luz, se faltar amor na sua vida? Como está o amor na sua vida? Feche os seus olhos, reflita nisso, enquanto você ora comigo nesse instante. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e é com temor e tremor que nos colocamos diante do Senhor. Porque tantas vezes, ó Deus, nós estamos diante das nossas próprias vidas e é muito simples discursar, pensar, projetar amor para o Senhor, mas como assim não amar o próximo? Como assim escolher o próximo? Como assim escolher como amar alguém? Como assim se omitir ao amor? Como assim se negar à experiência do amor? A Tua palavra nos diz que isso não tem a ver com o Senhor. E meu Deus, abençoe a Tua igreja nessa noite. Olhe por nós, porque se somos povo Teu, se somos povo do Deus do amor, nós precisamos experimentar o amor. Se o amor puro e verdadeiro, transformador, um dia então veio e fez morada em nós, esse amor ele precisa estar, Pai, por onde quer que a gente vá também. Não podemos, Senhor Deus, viver uma vida de parcialidade, não podemos viver uma vida de fragmentos, de escolha, mas esse amor que vem da parte do Senhor, ele é integral, ele é inteiro, ele é pleno por nós, é por isso que a Tua palavra nos ensina a nos lançar esse amor pelo Senhor de todo o nosso ser, coração, alma, entendimento e força, sim. Mas da mesma forma, Pai, que amamos, que devemos amar o Senhor nos chama para amar também, para experimentar aquilo que o Senhor experimentou e experimenta por nós. O Senhor é o Deus que ama e quer que o amor transborde, inunde as nossas vidas. E como nós vamos nos negar a isso, Pai? Trabalha no Teu povo, Senhor. Esse é um fundamento, ó Pai, que o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, pela Tua palavra, e a Tua igreja precisa se aprofundar e ser madura nisso. Romper com as barreiras que atrapalham, ó Pai, o fluir do amor. Correr para refazer laços que possam estar rompidos, se restaurar naquilo que é tão urgente e necessário da parte do Senhor e que não deve faltar nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa caminhada. Senhor Deus, quebranta o nosso ser, o nosso coração, porque como seremos verdadeiros adoradores se a gente não experimentar daquilo que recebemos? Senhor, quebranta-nos, Senhor Deus. Tire toda a raiz de amargura, todo o rancor, todo o ressentimento, tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor. Se há falta de perdão, ó Pai, em meio ao seu povo, se há um amor falseado de expressões, de momentos, de grupos, Pai, que no nome de Jesus venha ser quebrado, que nós sejamos, ó Pai, desafiados a essa imersão no amor que vem do Senhor, para repassar a todos quantos o Senhor nos coloca diante dos nossos dias, vida e caminhada, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama, Senhor Deus, a amar a todos, inclusive até os nossos inimigos. Devemos orar por eles, não devemos desejar o mal, não devemos nos opor, querer a ruína, ó Pai,
mas devemos transbordar do amor que um dia nos alcançou, e que sejamos transformados assim, porque é assim que o Senhor deseja, é assim que o Senhor quer, espera de nós. Quebranta-nos o teu povo, Pai, que a gente não simplesmente experimente o amor voltado ao Senhor, mas que a marca do nosso amor pelo Senhor seja amando-nos uns aos outros, como a tua palavra nos ensina, Pai. Porque é isso, Senhor Deus, que o Senhor nos pergunta quando nós dizemos sobre o nosso amor que temos com relação a Ti. O Senhor quer que a gente se ame de verdade, verdadeiramente, e que assim seja uma realidade no Teu povo. Quebre, Senhor Deus, quebrante tudo aquilo que vai na contrariedade disso. Faça-nos, ó Deus, submissos ao Senhor e totalmente imersivos, ó Pai, nessa experiência de algo tão profundo e lindo e maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas vidas, para experimentarmos com o Senhor e para experimentar com todos aqueles que nos rodeiam. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos nessa noite. No nome de Jesus, nós assim te oramos.